e pensar que essas espécies nativas do Cerrado elas vão favorecer o valor energético na alimentação e também servir para reflorestamento da área, pode ser uma área menor ou maior, concorda? A outra coisa que eu queria chamar a atenção é isso aí. Obrigado. Prontinho. Vamos lá. Olha, na verdade, como eu estou vendo que, tá tendo aí várias mudanças, eu estou um pouco confuso com tanta mudança assim, apesar de que o meu ainda continua o que foi, mas o colega continua ali, que foi a coleta d'água, mas eu acho algo primordial, pelo menos no meu contexto, e na minha visão de mundo, e aí está um pouco escondidinho lá, que a parte justamente fala de integrar para não segregar. Se eu estou com esse modelo, que é um modelo que geralmente ele é atacado por modelos que trabalham com monocultura, eu tenho que fundamentalmente, antes de começar esse processo, o processo de integração com as comunidades tradicionais, é o meu pensamento. Por quê? Porque a partir das comunidades tradicionais eu vou ter um fortalecimento para que isso aqui resista. Porque, obviamente, a monocultura, quem é dono de lá, vai atacar, como acontece todos os dias. Vai atacar por quê? Porque para ele não é ideal que se tenha esse modelo de produção. Assim penso eu, pelo que eu visualizei. Onde eu estive no Ceará, onde eu estive em outros estados como o Rio Grande do Norte, acontece isso. Aqui acontece essa mesma atuação, esses mesmos espaços, e eles vão lá e querem ou comprar, e se você não vende, eles vão fazer de toda forma para cercar e tirar aquele espaço. Então eu acho que fazer com que as comunidades tradicionais possam estar integradas para que a gente aumente essa força de atuação ali, eu acho importante, porque se eu estiver sozinho aqui e não estiver conectado, por exemplo, com a comunidade tradicional, se ela está ali, ela tem importância para esse contexto. E então, você tem uma proposta de conectar um pouco mais a nossa propriedade com essas comunidades tradicionais aqui, através de alguma atuação no espaço, sim, algum tipo de conexão? Vim para esse curso, por exemplo, seria a proposta, porque a partir daqui a gente vai dialogar sobre o que a gente está pensando. E aí esse foi o ideal, Então, a partir de um curso como esse, seria a ideia para a gente poder interagir e não chegar lá e ensinar, mas sim cooperar com os conhecimentos que a gente já tem. Então, como essa propriedade é nossa, ser espaço educativo, Então talvez começar com uma proposta da Brígida está fazendo lá, uma escola autônoma, comunitária, que onde as pessoas possam trocar, fazer seus próprios CPP. E agora você já pode ser essa pessoa na comunidade onde você está. Mas isso aqui são as pessoas da comunidade também. Agora sou eu mesmo. A gente fez, nós fizemos a proposta do Ribeiro, que é criar mudas, aproveitar a matéria da composteira e diminuir os gastos de energia no cuidado com as mudas. Eu acho que a gente precisa ter mais manutenção das mudas, Então não vou mudar o medicionário, não. Eu só vou trazer as mudas para mais próximo. Ai, tá bem perto, não faz muita diferença, não. Mas eu trouxe Tá. Mas o que é legal para anotar nessas análises de elementos, que ela foi lá e descreveu o que o viveiro precisa, com que frequência de manutenção. Então, quais são as necessidades de um viveiro? Necessidades, características, funções e como eles se relacionam. Pensando criticamente cada elemento um por um e a relação entre eles, que a gente vai fechando essa posição, que é uma posição relativa. Esse é um outro conceito da permacultura. A gente usa o termo elementos e outro conceito, posição relativa. E as posições não são mesmo relativas? Suzy. Bom, nós pensamos aqui nas galinhas. Talvez ninguém deu importância para essas galinhas, mas elas estão meio problemáticas. Repara que não é galinheiro. Então a ideia eram as galinhas soltas, elas estão próximas da horta e da casa. A questão da horta, então, aí é onde nós vamos ter que entrar no coletivo para ver se põe cerco ou não. Porque a ideia da galinha solta, então assim, alimenta os ovos, adubo, aí um adubo não tão concentrado, porque elas estão soltas, então ela vai oferecer também um controle de animais peçonhentos. Agora, a questão do bem-estar, com a presença dela, então assim, por isso também solta, aquela coisa que você está andando e a galinha ali, que vai limpando tudo. Então esse é só
uma questão por estar próximo, estou pensando no manejo aqui, no arranjo com a horta, mas a gente ia ter que ver a questão do coletivo para ver quem vai prender o que aí, se a horta ou a galinha, que são duas. Mas eu mudaria, então vou deixar as galinhas soltas aqui, interagindo, contribuindo com esse bem-estar. Vou tirar esse açude daqui e vou, até por uma questão de estabilidade, pensando em eventualmente uma enchente na próxima da casa, e pensando também na possibilidade de criar um outro espaço para captar essa água da chuva. É só um elemento, eu não vou mexer na casa de reza, mas eu teria aqui um caminho, um percurso que talvez contribuísse, entendendo essa casa de reza como um momento em que o coletivo busca a tua espiritualidade, cada um busca a sua forma, esse açude aqui que já seria um local de lazer, teria aqui uma caminhada gostosa, então essa casa de reza estaria por aqui, e a própria trilha já daria esse momento, né, de pensar na espiritualidade. Eu traria o açude para cá, pensando na coleta de água aqui da estrada, com um plano B de armazenamento dessa água na parte mais baixa, aqui mesmo. Mas lembrando que a água também de lá. Por isso mesmo cair. Por isso mesmo aí. Eu tenho, Reúne a água do terreno todo. eu tenho a água do terreno todo, né, que eu estou absorvendo, mas eu posso pensar em sistemas de drenagem na estrada, para quando chover ela vai captar essa daqui também. Né? E é a questão da segurança da casa. Isso aí. Para eventualmente, crise climática. Bota os crocodilos lá. Ela tem aqui pra falar de novo. Já foi, não foi? Já foi. Digo eu, sim, mas o que eu faria? Se nós colocaria as galinhas lá no sistema de agrofloresta, que elas se alimentariam por lá e não atacariam a outra. Tá, mas é uma sugestão, a gente não pode mexer. É isso aí. Tá, isso aí. Se algum dos próximos adotar a sua ideia, legal. Se não, é isso aí. Agora a gente vai seguir aqui a Nicolas, mas eu quero esse comentário, a sugestão, mas eu quero que vocês lembrem que a agrofloresta está longe da casa e no galinheiro a gente precisa ir todo dia e às vezes 2 vezes por dia. E a agrofloresta é um outro tipo de manejo. Uma questão que a gente Só para pensar. Esse elemento, tá? Já foi analisado, senão a gente vai ter que reanalisando sempre O todos. estresse animal, né, que a gente estuda, bem-estar animal, que a gente estuda na pecuária, é o bem-estar animal. Então, os animais tem que pensar que ele pode ficar muito próximo do estresse que ele vai trazer na propriedade. Mas a Suzy, ela sempre falou desde o começo de... Tá. Queria mesmo ali, federação de amor, ninguém vai estressar a galinha. Vai lá, Nicolas, conta do seu elemento, print também. Deixa eu só falar. Vai lá. Você não quer ir? Pode falar. É só porque a minha vez foi anulada e aproveitando essa questão das galinhas. Olha, essa é a minha intervenção. Essa amiga desse não fez intervenção. É ótimo. E trazendo a questão das galinhas, porque o que acontece? A nossa agrofloresta, ela ficou muito concentradinha e o ideal, o sonho é que a gente tenha florestas de comida, né? Então, tipo assim, aqui eu sugeriria a gente escrever agrofloresta e multiplicar essas agroflorestas, e aí essas galinhas, elas entrariam no sistema de piquetes, né? E aí elas revezariam e aí elas nutririam o solo e elas entrariam em cada piquete no momento certo, sendo áreas grandes, então elas ficariam felizes, a gente, né? Ela começou a apontar para alguma coisa diferente Vou botar nas florestas, a gente pode pôr. Se for tudo de floresta, de comida para todo mundo. Eu queria fazer só uma colocação também, que a gente havia colocado a lavoura de mandioca pensando em consorciado pela produção de farinha. Porque se você for produzir farinha, a quantidade que você precisa de mandioca para uma agrofloresta, você tem que triplicar a área. Então, às vezes, é interessante você ter uma agrofloresta com plantas que vão ser de outros estágios e ter um consórcio
mais eficiente para você ter uma casa de farinha, porque senão você vai ter uma agrofloresta para casa de farinha, você não vai dar conta. A gente ainda vai ter uma aula de ecologia cultivada, mas é bem interessante quem já está vivendo isso na prática entender que a lavoura, uma lavourinha de cultivo anual, é diferente de um sisteminha agroflorestal. Quem já está tentando fazer isso há vários anos entende isso claramente e entende como eles vivem em harmonia. Então, tudo bem que a gente tem a nossa lavoura de cultivos anuais, a gente quer cultivar arroz, a gente quer ter feijão, Sugestão. a gente quer ter os cultivos anuais. Tem uma casa de farinha. milho, Bota isso mas pra a gente casa de vai ter farinha. uma base de sistema agroflorestal. Então, senão você vai ter que abrir mais área, que você tem uma área ali associada, você faz outra atividade de agricultura, e você vai fazer das atividades. Então, por favor, aí, ó, repensem a questão da lavoura, todos eles. Você quer colocar a lavoura dentro da Pensou a questão Não da é uma área de cultivo anual. Nicolas, você quer fazer alguma coisa? Ah, não. Mas Deus, você distribuiu as agroflorestas? E aí aqui vai ser mais Vai focado manter a em lavoura aqui, com a lavoura Não, anual? é uma agrofloresta com lavoura, uma agrofloresta com enfoque em caju e uma agrofloresta com enfoque em galinha, mas a galinha vai passar por todos. E outra agrofloresta geral. É isso aí, pronto. Tem um monte de agrofloresta. De um elemento. Fala do principal. Qual elemento que você colocou principal, características dele, como ele se relaciona? Eu acho que está mais distoante. Eu ia fazer pergunta. Tá mais distoante, porque uma lavoura de mandioca lá longe, assim. Eu acho que faz mais sentido ficar realmente próximo. Agora, os outros aqui. Aí eu acho que você tem que considerar a casa de farinha, né? Falando uma lavoura de mandioca. Mudou tudo. Eu acho que faz mais sentido deixar aqui e realmente essa questão que eu ia pontuar sobre a questão da agrofloresta e do sistema integrado, preencher esses espaços vazios, né? Tornando eles produtivos. Que tem relação com o nosso objetivo de autossuficiência. Brígida, conta pra nós o seu Chega uma vez. Ó, isso aqui está sendo muito questionado, mas isso tem que estar aqui. Porque primeiro pediram para eu botar uma roça de café. Eu falei, em 400 metros de altitude não vai dar café bom. Então, aqui o que a gente viu? Os cajueiros tudo florido. Então, vou botar caju. E por que nessa posição? Aí alguém me chamou a atenção. Porque nós vimos conversando no carro hoje, porque lá na região dele, no sul de Minas, os cafés tem um tal da encosta, né, que eles chamam de face noruega. E quando eu conheci esse negócio da face noruega, quando eu fui lá falar de café, eu fiquei assim, que diacho de face noruega é essa, né? E aí hoje, com você falando lá em cima e a gente voltando, conversando, eu compreendi que eu preciso ter uma insolação, tá? O tempo todo para frutificar. Cadê? Leste. Exato. E no caso, diferente do café, que é ideal que esteja mais ao norte, o caju talvez ao sul fique melhor. Por quê? Ao sul, voltado para norte. Para voltar para o norte, exatamente. Para pegar o sol que está, né? Mas evitar a insolação demais. Não é isso? Não é essa a questão da insolação? Eu acho que aqui vai ter sol em abundância, né? Sempre. Mas vai ter uma face mais fresca, que é isso que Tá. a gente entendeu. Sempre vai ter uma face que lá eles chamam de noruega, porque é gelada. Então, ó, Né? uma leitura de paisagem. Como isso aqui tá, o nosso desenho está no chão em 2D, a gente não tem um relevo aqui acontecendo, tem uma escarpa lá. Essa escarpa está a oeste. Portanto, Pode sombrear aqui. no final da tarde é possível que ela faça sol e o sol e a sombra, e a sombra vai começar dali para cá. É isso. A única coisa que tem que ter. Então quer dizer, muito provável que o local que pegue mais sol de todos vai ser no lado leste. Que ele vai pegar tanto sol de manhã quanto vai demorar muito tempo para pegar uma sombra.
Tipo Nordeste. Sim, então. Não, Sudeste. E aí a questão Voltado da. para Norte. E a questão do sistema agroflorestal, eu posso começar inicialmente com os cajueiros, tá? Mas eu posso ter todas as frutas do cerrado aqui. Mas é um pomar. É um pomar. Onde eu vou, com esses frutos, gerar renda. Tá? Então essa é a minha intenção aí do cajueiro. Ok, muito bem. Agora eu quero, assim, mesmo só que nosso cuidado, assim, cuidar do nosso tempo também. Então, vamos botar no nosso jogo. Não, correr que eu falo em sequência. Estou cuidando do nosso tempo, a Vanessa falou, né? Todo mundo fez um acordo de ficar um pouco mais. São 5h30, só para todo mundo ter controle do tempo. Eu estou cuidando do tempo por todos nós. Próxima pessoa. Está satisfeito? Se estiver satisfeito, se quiser fazer leitura geral. Vai na reunião que nós abelhas. Dá igual. Você quer mexer? Então muda. Então, vai ser assim, vai ter a casa de oração, tem uma batucada massa, um tambor e várias outras coisas. Ela está muito perto da casa. Aí vai que essa casa tem criança, tem idosos, e a casinha de oração vai até de madrugada. Então vai ser colocar ela muito mais próxima aqui da agrofloresta. Ui, bora causar. Não, faz a escolha que você quiser, mas lembrando que aqui tem uma proteção também que é perto dessa escarpa. Não sei, faz a sua leitura. A gente pode argumentar ou não? Não. Tá bom, então. Tá, pra onde você quer trazer, tem a sua. Aí vai que essa casinha de oração também é uma casa de oração que cultua a floresta. Sabe? Que celebra, que respeita e precisa da energia da floresta também para que ela possa fazer com que as pessoas fiquem na fé ainda mais da floresta. Então eu penso que ela deve ficar por aqui assim, ó. Aqui tudo é agrofloresta, né? O caju não é agrofloresta. Tudo virou tudo agrofloresta Mas mesmo. eu não queria que a casinha de oração ficasse tão próximo da estrada, né? Que também seria bom as pessoas irem caminhando na estrada, na floresta e também sentindo como é bom plantar. Tá. Maravilhoso. Segura um pouquinho. Coisas do lugar. Elementos. Na verdade, eu não tenho uma contribuição, mas eu tenho uma dúvida. O nosso objetivo de planejar essa habitação é pensando em uma família que vai habitar aqui, pensando também em autossuficiência. E eu vi que surgiu muito essa ideia de agroflorestas. E pensando principalmente em sistemas de agrofloresta para alimentação. Só que eu acredito, me corrija se eu estiver errado, mas existem diversos tipos de sistemas de agrofloresta voltados para atender as necessidades de diversas outras coisas. Por exemplo, uma agrofloresta para alimentação, uma agrofloresta pensando em plantas medicinais. E aí vem a minha dúvida. A agrofloresta ela consegue ser suficiente para reflorestar, porque a gente vive aqui nessa região, a gente encontra muitas áreas que estão desmatadas, que são tomadas por pastos. Então, assim, eu pensei em acrescentar uma área de reflorestamento próxima ao cerrado preservado, para fazer com que cresça essa preservação do cerrado. Mas aí a minha dúvida é, a agrofloresta ela consegue suficientemente, porque ela exige muito esforço, ela exige muito manejo. E esse reflorestamento seria somente de você plantar as plantas que são nativas do cerrado para fazer com que eles se reerguam, não pensando no sistema agroflorestal. Possa ser que com o futuro, com o avanço dessa família, dessa propriedade, eles possam conseguir, depois da suficiência de conseguir renda, de conseguir implementar o sistema agroflorestal até no reflorestamento. Mas eu pensei, a princípio, de começar com o reflorestamento do cerrado, que está preservado. E aí eu queria saber da opinião de vocês se cabe essa... Cabe. Escrever reflorestamento de nativas. Escreve de nativas embaixo, só para a gente não confundir. Então. Recuperação de áreas degradadas. Isso, escreve como você acha que deve ser. Tá. Agora chegamos sua
Diógenes, conta pra nós do seu elemento, qual que é a relação com os outros. Eu não mudaria nada na minha posição, mas eu fiz uma pergunta e você também não me respondeu. Tá, bora lá. A pergunta foi, qual é o tamanho dessa água? O Diógenes veio aqui reforçar a pergunta que ele fez no começo do jogo, qual o tamanho dessa área. Essa é uma propriedade hipotética, a gente não está trabalhando com uma escala aqui. Então, em desenho, na arquitetura ou na engenharia, a gente sempre trabalha com escalas. E o Diógenes está certíssimo, ele questionou, Ana, qual que é o tamanho dessa propriedade? Você está supondo que cada arco desse aqui, cada raio tem o quê? Cada raio tem 100 metros? Cada raio tem 50? Ou você está propondo uma outra escala, cada raio é 1 hectare? Eu estou falando de uma propriedade de 5 ou 6 hectares. A gente não definiu escalas, a gente está trabalhando com posições relativas então, entre um elemento e outro. Então eu vou falar assim, eu não vou mudar nada de lugar, está tudo ótimo. Agora, porque eu entendo que por mais que se planeje uma propriedade, com todas essas coisas que estão aí, você já me disse que é uma família de 4 pessoas, uma família de 4 pessoas, estou supondo que vai ser o marido e a mulher que vai trabalhar e os filhos que vão contribuir de alguma forma, e que é uma forma geralmente muito pequena, né? Porque criança hoje não trabalha, as crianças vão para a escola também, o tempo deles está reduzido. Então são 2 pessoas para trabalhar. Se eu não sei o tamanho disso aí, você me disse também que nós vamos viver disso daí, e viver bem disso daí, eu tenho que saber quanto eu tenho de área para saber o que eu vou produzir realmente, aonde eu vou gastar minha energia e como essa minha energia vai retornar para mim. Eu vou aumentar meu galinheiro, eu vou trabalhar, por exemplo, em cima de alguma coisa que não está aí, a descida da água, os riachos, se aqui é uma escarpa e aqui na região chove 800 milímetros por ano, vai descer água por aí. E nessa descida da água, eu não vou deixar que vire, por exemplo, um riacho todo escavado. Por exemplo, se eu tivesse que planejar, eu teria que planejar aproveitando essa descida da água, plantando frutíferas nessa descida da água, etc. Então teria que realmente fazer uma modificação. Agora, eu preciso saber o tamanho que é isso aí, para ver meu esforço, como é que vai ser meu esforço, como é que a gente vai, o que a gente vai reposicionar. Por exemplo, açude, ótimo, toda propriedade tem que ter açude, tem que ter água, mas essa água está descendo. Então, se essa água está descendo, eu preferia fazer uma barragem subterrânea, ao invés de um açude. Eu teria muita água reservada e seria água que não ia evaporar com facilidade. Eu ia trabalhar dentro desse terreno com muita água durante um período longo. Nós não colocamos aí uma barragem subterrânea, né? Por exemplo, nós preferimos fazer um açude que é mais caro, inclusive, e que tem a evapotranspiração muito maior, né? E, na verdade, nós temos 3 açudes. Imagine eu sozinho, minha esposa, fazendo 3 açudes. Entra naquele lance de não ter filhos, que cansaço, é tipo assim, sem falar que a gente vai ter que construir uma casa, sem falar que a gente vai ter que fazer uma agrofloresta, depois vai ter que cuidar do apiário, depois vai ter que cuidar do meliponário. Sem querer desanimar, mas o processo é esse. Não estou desanimando ninguém, porque eu sou professor, mas eu sei o que eu estou falando, eu sei o que é você pegar o instrumento para trabalhar e quanto tempo você faz. Eu vou na minha roça, mas que ele trabalha comigo, eu fico doido e vou embora. A gente trabalha mais. E a gente assim, todo tempo você está fazendo seca, todo tempo você está recuperando alguma coisa, todo tempo você está plantando alguma coisa, todo tempo você está colhendo outra coisa. Para mim, o principal disso daí é assim, com quanto uma família de 4 pessoas vive aqui em Barreiras. Porque isso aí é o que vai definir o projeto todo aí. Quantas galinhas eu vou ter que ter, né? Quantas dúzias de ovos eu tenho que tirar, porque isso é o mais rápido. Por exemplo, né? É a horta e as galinhas. Eu não estou querendo desfazer nada do projeto, estou dizendo assim, a minha concepção é essa. São 2 questões diferentes. É muita coisa para se fazer e por onde começar, eu aqui começar. Eu quero contribuir, mas eu vou ficar por último. Não, vai ter que fazer.
E eu não vou me pegar em detalhes. Faz todo sentido que o Diógenes trouxe para nós. Você quer fazer? Mas tem uma questão que eu gostaria de levantar. Gente, analisa aqui comigo, ó. Não tem nada aqui, ó. Por exemplo, ó. Tá tudo vazio aqui, ó. Quanta área vazia? Olha quanta área vazia aqui, ó. Diógenes, você quer ocupar essa área vazia com algum elemento que não está presente nessa propriedade? Que não. Então, ok. Isso aí. Próximo. Tem uma questão que o Diógenes trouxe que eu acho que é fundamental. Existem muitas tecnologias sociais que nós precisamos conhecer. Então, quando ele fala de barragens subterrâneas, será que todo mundo sabe? Quando ele fala de terreirão ali, igual o Leire falou, então, eu acho que dentro desse processo de planejamento, é preciso que a gente também faça um estudo dessas tecnologias sociais. Era só isso que eu queria. Tá, pessoal, respondendo. Vocês estão em que dia do curso? Teremos uma aula com este especialista. Gente, seguinte, vocês estão chegando na metade do curso, primeiro. Agora, essa base dessa aula de hoje é para preparar vocês para os conteúdos. Lembra o que eu falei hoje de manhã? A aula mais importante do curso é hoje, porque ela vai dar base para entrar nas técnicas, nos assuntos específicos. Então, quer dizer, algumas preocupações de vocês, muito legal, importante, essenciais. A gente vai ver ao longo do curso, calma. Se não for no assunto, no tema específico, por exemplo, dessa forma de captação, se não for atendido na aula específica que tem mais a ver com isso, de água no caso, aí vocês levantem lá a questão, tá bom? Só adendo que eu achei. Mas é importante levantar. Assim como todos os outros, tá? Não, é isso, é só para falar. Eu acho importante isso que ele falou, porque provavelmente se continuasse o desenho, que eu acho importante, vamos fazer isso. Talvez daqui a alguns dias, depois de todo o conhecimento passado, a gente vai também retirar tudo isso que eu também acho Isso. Então, gente, pensem o seguinte. Eu achei muito divertido isso aqui, porque tá parecendo aquelas discussões clássicas que o pessoal faz meme hoje em dia, do tipo assim, o pessoal estava discutindo qual é, sei lá, a melhor posição da cadeira na sala, e uma coisa hipotética, e daí o pessoal está quase se matando por causa de uma coisa como se a cadeira fosse deles. É tipo isso. Então tá todo mundo aqui tipo, não, mas é porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, como se esse terreno realmente existisse e se a família que está nele estivesse aqui no meio e a gente está querendo opinar na decisão da família. Como ela realmente vai viver. Então isso é um grande exercício, legal, todas as colocações, dá vontade de responder cada um, mas é um exercício. Então ela está provocando vocês agora para vocês começarem a entender que tudo está ligado. E esse é o exercício de hoje. Então segue. Exatamente, o exercício de hoje, mas eu preciso deixar clara a questão da escala, que é importante. Eu trabalho escala em arquitetura, só que aqui a gente não está trabalhando uma escala hipotética de planejamento. Se quiséssemos definir zonas em escala, poderíamos. Inclusive eu estava com uma treminha ali, mas eu falei assim, não, Maureen, me ajuda só a esticar. Então eu não defino uma escala. E por que não? Para mostrar que a permacultura pode trabalhar em diferentes escalas. Desde um terreno, um lote urbano de 300 metros quadrados, igual eu falei, um módulo rural de 3 hectares. Uma cidade. Uma propriedade de grande escala ou na escala da cidade também. É só por isso. Cidade, do estado. E sem elementos. E aí eu gostaria de retomar um outro elemento, princípio do começo, que a gente fez um acordo de colocar aqui elementos que são essenciais para a nossa vida e que não são supérfluos. Então agora, nossa, mas essa propriedade está cheia. Não é assim, é ter esse olhar de novo, né? Porque se tiver só cheio de coisas supérfluas, não é o que a gente quer. Porque a gente ainda tem um elemento para ser acrescentado por essa Próximo. amiga Patrícia, que é a vez dela. Posso falar? Não, sua vez. Licença, gente, eu queria comungar um pouco minha fala com Valnei e Diógenes. A minha proposta foi a agrofloresta e eu concordo com várias das questões que foram colocadas aqui, principalmente pensando nos cultivos agrícolas e como é esse nome? Gustavo. E assim, como conversando um pouco com você também, quando eu pensei numa
no sistema agroflorestal, eu pensei nesse sistema com a função de conservação de um fragmento de cerrado, que seria a conservação da biodiversidade do cerrado, né? Consequentemente da manutenção dos serviços ecossistêmicos, agregar um pouco aí, né, ao apiário, a agricultura e talvez, pensando nisso, eu acho, na minha opinião, eu gostaria de agregar, não estou dizendo assim, que não vai ter lavoura de mandioca e não vai ter cultivo de caju, mas eu gostaria de agregar um sistema agroflorestal próximo de um corpo d'água para facilitar o meu sistema de irrigação, que a gente lá no Sete Cascas, a gente sabe do desafio que é, né, a manutenção. A gente tem um micromodelo que a gente quer, está funcionando lá, né, a gente plantou, né, a galera plantou lá desde as primeiras árvores, agora a gente está com cultivos agrícolas ali, é um modelo que também serve, né, para a comunidade externa, a gente recebe visita de escolas, de comunidades tradicionais, e eu acho que esse sistema agroflorestal, ele, né, na minha concepção, ele viria aí atender a algumas demandas que por si só ele faria esse efeito, não precisaria de repente, né, de vários cultivos, mas agregar esses cultivos e a lavoura ao sistema. Então seria um ambiente. Só para lembrar que ela já tinha colocado a agrofloresta junto com a mandioca. Pri, o que você traz para... Tá, então, gente, eu entendo que isso aqui é um exercício didático, né? Não só para a gente, assim, para várias questões, mas também para a gente conhecer os elementos, como eles se aproximam ou não, mas não necessariamente que quando a gente for fazer o planejamento vai ter tudo isso. Por exemplo, eu estou fazendo um planejamento para tirar para minha casa de 300 metros quadrados só, então não vai ter açude, não vai ter gás de farinha, não vai ter um monte de coisa. Então, assim, eu não quero deixar de que eu acho que mais cansado, mas eu vou inserir mais um elemento. E aí, gente, assim, esse elemento eu queria falar porque é bem especial para mim. Cadê você? Ai, saí. Mas enfim, eu gostaria de fazer uma menção a Rose. Eu quero colocar aqui do lado da casa de Reza uma espinal de ervas. E eu coloquei 3 funções. A primeira é a conexão espiritual, a segunda, saúde física. E por fim, uma coisa que eu aprendi através da minha pesquisa de doutorado, que é as plantas medicinais como um elemento de cuidado comunitário. Né? Então, como as plantas medicinais Não vai me cansar não, vou fazer esse trabalho com prazer. Eu achei que era uma classe, pode motivo. Eu estou adorando, pessoal. Eu queria, assim, pedir a vocês licença, porque eu não coloquei um elemento no sistema, mas, assim, eu estou me vendo como um aprendiz, porque eu não tenho experiência com permacultura. Então, eu estou ouvindo e eu estou só absorvendo. Então, eu estou nessa fase de absorver. E, para mim, faz sentido fazer perguntas sobre o sistema. Então, eu queria pedir permissão para vocês. Porque, imagina, eu não tinha experiência com permacultura. Quando eu vi esse monte de elemento aí, me causou um pânico, entendeu? E eu fiquei pensando, eu estou tentando assim, agregar o que eu aprendi nesses dias. E eu fiquei pensando nos princípios, nos padrões que eu fui aprendendo nesses dias e tentando entender como é que vocês foram dispondo aqui. E aí me veio umas preocupações, por exemplo, quando eu estive lá ontem na beira do rio, eu sinto que é um ambiente muito seco. Né? Então, e tem uma restrição de umidade, a umidade tem que ser muito bem gerida. E aí, quando eu comecei a observar aqui, eu fiquei pensando na questão dos princípios da permacultura, por exemplo, de poupar energia. Quando você falou, quando foi colocando aqui, eu não sabia quantas pessoas iam estar aqui. Eu fiquei até preocupado. Quantas pessoas? Então, só 4? Isso nem vai dar conta disso. E outra coisa também que chamou a atenção é as questões, pelo menos que eu estou aprendendo, é que é tudo processual. Esses elementos não vão ser feitos tudo de uma vez. E aí, me veio uma ideia, poxa, se eu sei que é processual, é sistêmico, leva tempo, e eu tenho que poupar energia, até para poder... Um princípio que eu fiquei preocupado é que a gente priorizou muito o espaço e as pessoas. Eu não sei quem são essas pessoas, nem a necessidade delas, as necessidades, não os objetivos. Por exemplo, será que tem idosos nessa casa? A questão da acessibilidade. Outra coisa, tem uma comunidade aqui, como é que ela vai se relacionar? Como é que quem vai trabalhar, quem vai fazer parceria, as interações, eu fiquei pensando tudo isso. A
pessoas, só para esclarecer, fomos nós, né, gente? Falaram do segundo ponto, do planejamento. Responder às demandas do permacultor ou da família ou dos usuários desse espaço. Eu comecei com essa pergunta. O que a gente precisa nessa propriedade para viver? Então, aqui foram as nossas necessidades. Mas a gente projeta para contextos específicos. Eu projeto para uma família, eu projeto para uma comunidade, para uma ecovila, eu projeto para um casal de idosos aposentados. Tem essas diferenças sim. E o perfil do usuário, né, ou de quem vai ali viver nesse espaço, tem relação, assim, intrínseca com a lógica do nosso planejamento. E aí, se eu tivesse inserir um elemento, eu fiquei pensando o seguinte, uma coisa que eu aprendi aqui esses dias é o excedente. Além da questão das pessoas, que eu fiquei preocupado, quem são essas pessoas, é o excedente. Então, como é que vai ser gerido o excedente, a gestão de resíduos? O elemento, onde é que vai colocar? E outra questão é, para poupar a energia dessas pessoas, são poucas, e quando eu fiquei observando lá de cima hoje a cidade de Barreiras, e esse exemplo é pensando em Barreiras, né? A gente tem que cobrir esse solo, para que ele retenha a umidade, até quando o Diógenes falou do açude, ou seja, o espelho d'água é evapotranspiração. Mas se a permacultura faz com que a gente pense em soluções a longo prazo e que elas sejam permanentes e sustentáveis a longo prazo, eu tenho que cobrir esse solo. Então tem espaço vazio, então como que eu vou cobrir? Que vegetação vai manter esse solo protegido dessa insolação? Então, essas são questões que eu colocaria aqui para a gente pensar, assim, só pensando. E na gestão dos recursos, do excedente, porque aqui tem muitos elementos que vão gerar excedente. E como é que esses excedentes vão ser geridos posteriormente? Né? Então, se eu fosse inserir algum elemento, eu seria pensando em menos elementos, mas concentrar energia em reter a umidade desse ambiente. Eu estou pensando mais nessa. Tá, você consegue resumir a sua proposta? Você consegue resumir a sua proposta em um elemento? O que você colocaria? Um objeto, uma estrutura. Quando a gente fala de elementos, então o que é? Então cria, escreve e coloca em algum lugar. Então, exato. Por exemplo, um miocário é uma estrutura de gestão de resíduos. Uma composteira é uma estrutura de gestão de resíduos. Se você fosse reciclar alguma coisa, poderia ter um centro de reciclagem. É uma estrutura. Entende? Uma captação de água da chuva é uma gestão de resíduos, queira ou não. Um sistema de tratamento de efluentes é uma gestão de resíduos. Pensa em uma estrutura física, ou animal ou vegetal, e traduz ela em uma palavra e adiciona aqui. Deixa eu passar para os próximos. Quando você adicionar, você só diz, estou botando não sei o que aqui. Beleza? Ana, próximo. Sobre a disposição dos elementos, eu não tenho mais o que dizer, acho que fica mais assim, no meu entender, né? Eu só estou sentindo falta do sistema de gestão de efluentes, né? Os efluentes da casa. Posso bater palma aí? Não. Ele pode fazer um sistema de gestão de efluentes e você aproveitar o teu para algum outro sistema. Então, pense em um sistema que seja gestão de efluentes. Não precisa colocar um nome se você não conhecer. O que você quiser e coloca. Porque a gente falou muito de água, o outro tempo estamos falando de água, mas a gente não falou de como tratar essa água que sai da nossa casa, como gerir, né, tratar efluentes, e não só efluentes líquidos, outras formas de resíduos também, que bom que apareceram aí na reta final, que o pessoal vai posicionar, que são fundamentais para o planejamento e também vão ser abordados como técnicas em detalhe na aula de águas. Agora a gente vai fechar com uma pessoa muito especial, que estou curiosíssima para ver a leitura. Eu fiquei pensando assim, essa atividade, né, como atividade pedagógica, né, e como toda atividade pedagógica, numa formação coloca os seus desafios. Né? E aí, no primeiro momento que nós começamos a discutir
discutir qual elemento nós vamos colocar. A gente teve a questão do apiário, né, que o colega defendeu, e aí a gente veio com a questão da casa de reza. Mas aí eu fiquei pensando o quanto que, como um elemento pedagógico, a partir do que cada um colocou e das suas justificativas, nós fomos abordando vários conteúdos do curso. E aí, à medida que cada um falava, as minhas dúvidas elas iam tomando outros lugares. Porque aí eu fiquei, em muitos momentos, pensando nas propriedades que eu conheço, que se baseiam em princípios como esse. Depois fiquei pensando naquela entrada, eu, o meu marido e minhas 2 crianças pequenas, nesse lugar, né, independente de pensar nas escalas dele, como seria manejar tudo isso e viver aqui. Mas aí depois eu pensei que também o ambiente urbano, ele também nos tira dessa dimensão da grandeza. Porque talvez quem vem de um apartamento olhar isso daqui é uma loucura, mas quem já vive no campo coloca outras dimensões. E aí então 2 questões que eu pensei, que eu acho que no ambiente desse eu questionaria a ideia do minhotário, mas de uma composteira. E aí pensar esse lugar, e desde o início eu fiquei pensando o que a gente vai fazer com os nossos objetos da casa, né? Que aí o colega foi e falou, e aí depois o Maurílio pensar o digestor, né, na casa, com os nossos dejetos. Então fiquei pensando nesse sentido. E ao mesmo tempo, em muitas falas, ficava o tempo todo na minha cabeça uma fala do Arthur. Não o problema, mas a solução. Não o problema, mas a solução. Então acho que nesse momento da nossa formação, em que cada um carrega tantas experiências diferentes com esse lugar, eu espero assim, que no final do curso a gente, tenha mais resolvidas todas essas dúvidas que vieram aqui nos nossos anseios. Então, a importância dos colegas com a questão de trazer a relação com a comunidade, a questão com a espiritualidade, e pensarmos agora as nossas reais necessidades até agora eu tenho pensado a permacultura assim, de uma transformação. Então, acho que aqui a gente colocou elementos que talvez não coloquem em contraponto uma transformação social. Eu espero assim, chegar no nosso planejamento repensando essas questões, eu tentando aprender com tudo isso. Tá? A minha composteira, eu acho que eu vou deixar ela aqui em cima do meu carro. Quem sabe elas possam dialogar aqui. Era até uma dúvida minha a questão das zonas, no sistema de efluente, né? Agora, olha para cá, se comer convencional, tem que ter, depois de ver, Tá aí, ó. Escapa, né? A escapa está para cá. Então, teoricamente, o terreno está descendo para lá, concorda? Aí você bota no mesmo nível. Como é que esses outros É verdade. Tem que estar um pouco mais abaixo, né? Exatamente. Eu pensei mais na questão da insolação, de pegar o mais sol possível, mais perto do norte ali. E outra coisa, eu sempre só pegar uma coisa. Imagina que isso aqui é um debate retangular, né? Se você botar assim, o norte está para cá, né? Então, o que acontece? A bananeira de cá, a sombra está de cá. Então, eu deveria colocar assim, ó. E eu deveria colocar onde? Mais próximo. Para poder descer a realidade que eu estou nesse energia. Ok. Então, essa aqui foi a nossa propriedade, são todos os elementos que a gente colocou nessa propriedade de forma conjunta. E o que a gente foi fazendo aqui, além de distribuir os elementos, considerando setores e zonas energéticas, foi fazendo conjuntamente a análise de cada elemento. Então, essa é uma prática bem tradicional da permacultura, é bem importante, eu quero que vocês saiam daqui sem saber isso. Então, cada elemento ele não está de forma aleatória. Cada elemento tem suas características, suas necessidades e suas funções e se relaciona com outros elementos do sistema. Isso é fundamental para a gente pensar o planejamento de forma complexa. Então, cada um foi aqui descrevendo o porquê do seu elemento, como ele funciona e como ele se relaciona no sistema.
vai fazer parte desse sistema. A análise desse elemento pode ser do minocário, pode ser de uma galinha, pode ser do TEVAP. Os elementos, eles podem ser elementos estruturais, elementos animais ou elementos vegetais, né? Tá? Vocês viram aí na disposição? Então, tem vários tipos de elementos. Para cada um desses elementos, a gente pode fazer uma caracterização bem didática. O que a gente foi fazendo foi isso aqui junto, né? Na conversa. Mas um classicão do ensinar permacultura é analisar elementos um por um. Foi o que a gente foi fazendo aqui, só para todo mundo saber. A galinha é o mais clássico de analisar, que é um elemento aí que tem suas características, suas necessidades e suas funções dentro da propriedade. Lembrando que a ideia é que cada elemento cumpra mais de uma função no sistema. Pelo menos 3, o ideal. Para ela estar ali de forma dinâmica. E essa distribuição de elementos que a gente fez aqui foi considerando os conceitos principais que eu trouxe aqui: posição relativa, setores energéticos. O que é a posição relativa? A posição relativa de um elemento em relação a outro e em relação à paisagem. E aí, de novo, tem a questão dos croquis, né? Façam desenhos da forma que trabalhe para vocês, funcione para vocês. Então, vocês vão ver aqui, essa é bem a minha característica de desenho, meu tipo de desenho, ele funciona para mim. Então, esse foi o primeiro exercício de planejamento. No final desse curso, vocês vão fazer um projeto inteiro de uma área seguindo essa metodologia e com essas práticas. Então, isso é legal. A gente seguiu posição relativa, setores e zonas energéticas, visando sempre conservar energia. Então, essa é a proposta aqui da permacultura. A gente pensar uma zona zero, de onde a gente parte a nossa casa, e ocupando as outras zonas de acordo com a nossa necessidade de manejo e de frequências de visitação. Isso pode ser representado, né? Isso aqui a gente está imaginando essa propriedade vista de cima. Isso pode ser representado de outras formas também, esse fluxo energético através da propriedade, né? Então eu começo aqui na minha casinha, que eu tenho frequência de uso intensa. O que está nos meus arredores aqui da casa? Os jardins, depois as hortas, do lado da horta aqui as minhas composteiras ou minocários, integrados com o galinheiro, e o fluxo energético, né? Ele vai mudando aqui da zona zero até mais afastado da casa. Tanto o fluxo energético muda, quanto a frequência de manejo. É isso que esse croquis está querendo indicar, né? Então, o que eu achei legal? A gente não está trabalhando com nenhum tipo de animal. Lá em Minas, isso é muito convencional, né? Trabalhar com gato. Gato é presente em muitos sistemas. Aqui não apareceu nenhum elemento animal, a não ser a galinha, né? Galinha, minhoca, abelha. Galinha, minhoca, e abelha, de pequeno porte, né? Eu achei isso curioso, assim, que não apareceu. Mas, enfim, representações dessas zonas e formas de representar isso através de desenho, né? Então, para vocês visualizarem de diversas formas essa representação. E eu gosto muito dessas representações que estão aqui em desenho, né? Grafite ou preto e branco. Ou elas são minhas ou elas são dos livros de permacultura, Permacultura 1 e o 2. Essa aqui é uma representação do Bill Mollison, do livro do Bill. E eu adoro as representações dele. Para mim são bem didáticas também. Eu sou bem fã desse tipo de representação de desenho, que tem uma coisa de desenho infantil, mas que passa a mensagem que tem que ser passada de uma forma prática. O conceito aí de zoneamento, com relação à frequência de visitação, à frequência de uso, né? O que eu posiciono em cada um desses espaços, em cada uma dessas zonas energéticas, lembrando que essas zonas não são fixas e não são rígidas, e quando a gente for comprar um terreno, a gente não vai ter esse padrão radial de terreno. Isso aqui, como a Adri falou, é uma metodologia, a gente usou aqui uma didática. É absorver a essência disso e aplicar no nosso padrão
de lote, que hoje um padrão de lote ou de terreno, né, ele é um padrão ortogonal, né, se não retangular. Se uma propriedade rural ela tem uma forma poligonal livre. Mas para entender isso, que as zonas têm desenhos livres. Então, zona 1 pode se misturar com zona 3, né, pode abraçar a zona 3, entender esses desenhos livres, né. Eu vou mostrar aqui um desenho aqui. Aqui acho que a frequência de visitação ficou claro, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a essas zonas? Da frequência de visitação, né? Em relação ao que são as zonas e por o que são elas. A gente vai trabalhar isso ao longo do curso também, mas se tiverem uma pergunta, essa aula específica. É a forma de distribuir o uso racional do solo da sua energia. Então, zona 1 você frequenta mais constantemente, já zona 5 você vai esporadicamente. Então, você vai fazer um projeto racional, né? Estava discutindo com o colega que o nosso projeto lá já segue essa linha. Embora eu tive que começar de baixo para cima, porque a rua da zona 0 não está aberta, né? Vai fazer o acolhimento. Mas quando estiver pronto, vai ser igual aquele desenho ali que tinha a sede lá em cima e a descida, né? Então, aí tem que ver a forma de uso racional do solo e dos seus esforços. Ó, se vocês repararem naquele desenho ali, ele está escrito, ó, zona 0, daí nas linhas à esquerda está dizendo, zona 0, onde se passa a maior parte do tempo. E no desenho está escrito zona 0, casa ou assentamento, que a zona 0 é casa, isso é uma definição. Daí a zona 1, diariamente, quer dizer, é o local que você frequenta mais. E daí no desenhozinho está escrito zona 1, frequentemente visitado. Por exemplo, a horta do dia a dia. Quer dizer, ele já está num exemplo ali, o que pode ter em cada zona. Zona 2, à esquerda, rotineiramente, nem se diz mais tipo, uma vez por semana ou 3 vezes por semana. Rotineiramente quer dizer, não necessariamente diariamente, às vezes pode até ser, mas menos do que a zona 1. Mas você precisa ir de vez em quando ali. E daí zona 2, cultivo semi-intensivo, produção de alimentos, pequenos animais ou estufa. É isso que eu estou querendo. Está claro para todo mundo? Eu acho que é legal, né? Assim, o Marcelo fazendo essa revisão bem clássica e ela é bem importante, né? Porque ela traz esse conceito da permacultura. O que a permacultura coloca para nós? Zona 0 como zona 0, sendo a nossa casa. E assim sucessivamente. Na Marcelo parou na 3, essa visitada ocasionalmente, poderiam ser os SAFs, pastagens, depósitos. E aí, com que frequência seria esse ocasionalmente? Frequência relativa, assim como a posição. Se eu definir a frequência de visitação da zona 1 como diariamente e a 2 semanalmente, eu posso definir a frequência de visitação da zona 3 como mensalmente ou ocasionalmente. Tem uma estrutura de tempo, isso que é importante. E aí, zona 4, que é visitado sazonalmente, que a gente está ali já fazendo, né? Que a gente pode colocar na zona 4, que está aqui. Extrativismo, biomassa, extração de madeira ou produção de madeira. É aquela zona que a gente vai visitar ocasionalmente mesmo, né? Para buscar recursos. E além da zona 4, outra que é uma zona que é importante e faz parte desses conceitos que a gente está trazendo aqui, é a zona 5, que essa seria essa nossa zona de inspiração. Uma zona que a gente vai preservar. E a gente falou muito dela aqui como elemento. O Gustavo trouxe dela, né? Vamos fazer uma área que é de preservação e regeneração. Para a permacultura, essa área, a zona 5, ela é essencial, é fundamental para o nosso planejamento. Quando você falou, se você poderia comentar um pouco mais, desenvolver um pouco mais essa questão de que, se eu entendi bem, isso aqui não está representando a espacialidade. O desenho pode ser diferente, é isso? Claro. Então, por exemplo, não vai ser 100% a casa. Como é que pode ser isso, sabe? Se puder falar um pouquinho mais sobre isso, porque parece que vem dessa ideia abstrata, dessa organização energética, dessa organização, mas para a gente ter um pouco mais de concretude. Né? Sim, ótimo. Vou mostrar um exemplo, então. Propriedade real, casa real. Não, pode, eu posso falar depois, se quiser.
caso específico, né, das zonas, eu estava falando com o Rose, né, eu falei assim, Rose, lá na sua comunidade é assim, né, tipo, tem a casa, então tem ali a plantinha medicinal que eu botei ali na casa de reza, mas também é interessante ter planta medicinal próximo da casa, né, para fazer o chazinho. Então, assim, existe esse zoneamento, né, então isso também é um saber ancestral, né, então, assim, o que eu acho que é interessante da permacultura, porque eu falei para ela, eu não vim de uma comunidade, infelizmente, né, mas eu tenho contato com comunidades tradicionais, com povos originários, que eu sei. E é legal a permacultura porque ela traz essa sistematização, mas é importante dizer, né, que isso é uma sabedoria ancestral também, né? E que muitas vezes a gente da academia está sistematizando o ancestral, então é muito importante a gente honrar esse saber, e por isso que eu gosto sempre de falar isso. Sempre que eu vou falar sobre bioconstrução, sobre sapo, sobre esses elementos, e eu acho que cabe também essa colocação, né, sobre a questão dos zoneamentos. Sim, e é muito incrível quando a gente vê isso acontecendo numa comunidade quilombola, né, ou qualquer outro espaço de comunidade tradicional. Lembrando que a permacultura se inspirou nas comunidades tradicionais australianas, né, nos aborígenes, isso é muito importante, mas contextualizando para nós, né, quem são os nossos povos originários aqui, quem são os nossos ancestrais, em quais comunidades tradicionais a gente está buscando inspiração, porque os modelos estão aí postos para nós, seja uma comunidade tradicional quilombola, ou sejam os agricultores tradicionais da região vizinha de onde eu estou projetando, de onde eu estou planejando. Eles são os povos tradicionais dali. E sim, muitas vezes eles já têm as respostas, né? Aqui é uma sistematização mesmo. Claro, sempre deixar isso. De onde são as nossas raízes, né? De onde elas vêm. Perfeito. Inclusive, lembrando que a gente está começando a desenvolver um trabalho buscando exatamente isso. Que é, a gente está chamando atualmente de permacultura brasileira, mas provavelmente vai mudar de nome, mas a ideia é... A permacultura usa muitas técnicas, vocês vão ver ao longo do curso, que são utilizadas por povos tradicionais também, mas também que são trazidas de vários lugares do mundo. E tem muito pouca coisa dos povos tradicionais daqui. Então, daí a nossa ideia é tentar resgatar essas coisas que a gente não conhece e que estão aqui. Então, muito legal a tua colocação. Sim, e aí, essa que é a questão, né, que foi bem questionada, que a definição das zonas não é rígida. E ela depende do contexto, né, para onde a gente está planejando e das demandas. Aí o Elisandro perguntou, eu vou mostrar esse aqui através dessas 3 imagens, Elisandro, mas eu tenho o PDF completo desse trabalho. Isso aqui foi um planejamento de uma propriedade em Alagoas, lá no sul de Minas. Quem é de lá, a gente trocou uma ideia com as pessoas de Minas aqui. Alagoas é a terra do queijo, está bem famosa, uma região na Mantiqueira, uma cidadezinha na Mantiqueira, no alto da serra. E aí eu trabalho com arquitetura e com permacultura. Eu amo estudar permacultura, mas eu também trabalho com isso. Então esse aqui foi um trabalho particular, de uma demanda. Então uma família tinha uma demanda, tinha sonhos, comprou uma terra no alto da serra, não tinha ideia alguma de onde colocar e como posicionar tudo que ela queria nessa propriedade. Aí, né, chega esse nosso papel, né, de como facilitar esse processo, já que eu sou amante da mantiqueira, eu quero mais é que as propriedades sejam ocupadas de forma responsiva, né, e com cuidado. Então, esse é um exemplo, eu compartilho esse PDF, né, com quem mais quiser, mas como isso funciona tecnicamente, né, como seria uma entrega, né, o que eu apresentei? Eu parti de um levantamento topográfico, foi uma empresa lá especializada, o topógrafo fez voo de drone, me entregou as fotos aéreas e uma carta topográfica, né? Um mapa de curvas de nível, foi isso aqui. Eu fiz estudo da paisagem daqui, eu fui visitar o local, conheci o local, fiz análise da paisagem e comecei a fazer estudos de como distribuir os elementos. Esse sítio chama Angatu. Eu fiz uma lista de elementos, o que eles querem nessa propriedade. Comecei a fazer estudos de como distribuir isso na propriedade. Então aqui é uma, que a gente chama na arquitetura também de setorização, né? Ou distribuição desses elementos. Aí eu fui distribuindo os elementos aqui
Aqui no caso, qual foi a demanda? Eles tinham uma demanda de uma casa, mas tinham demanda também de 4 chalés, área de convivência, horta e todos esses outros elementos, sala produtiva. Aqui eles vão ter um foco de produção de lavanda. Então, várias demandas estão detalhadas no PDF de entrega. Estudar o sistema de tratamento de efluentes, manejo de água, isso tudo fez parte daqui. Mas aí o que eu queria mostrar para você, para a Cris e para a Adri também, que perguntou a questão das zonas, que não é rígida.